Oi, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos iniciar os nossos estudos do capítulo 1. Então abram por gentileza a apostila de vocês na página 2. Bem, ao longo do capítulo 1 nós vamos estudar as classes de palavras. Então nós vamos estudar os substantivos, os adjetivos, os artigos, os numerais, os verbos, tá? E se não me engano também as preposições, deixa eu ver. Não, acho que as preposições não estão nesse capítulo não. São somente essas as classes de palavras, o que já é muita coisa, tá? Bem, então, os substantivos, gente, o que faz a gente olhar para uma palavra e definir que aquela palavra é um substantivo? Substantivo é aquele nome utilizado para nomear os seres, tá? Então, mesa, cadeira, lápis, borracha, menino, escola, são substantivos, tá? Cachorro, periquito, papagaio, são exemplos de substantivos, tá? Então são as palavras que nós utilizamos para nomear os seres, os objetos, tá? As nossas sensações, os nossos sentimentos, ok? Bem, há classificações, né, para esses substantivos. Eles podem ser, por exemplo, comuns, né, que são aqueles substantivos usados para nomear qualquer ser da espécie. Então, mesa, escola, menina, são exemplos de substantivos comuns. E nós temos também os substantivos próprios, que são usados para nomear um ser específico. Então, por exemplo, Pedro, Júlia, tá? São exemplos aí de nomes próprios. A gente tem também os nomes de país, como Brasil, os estados, né, como Rio de Janeiro, São Paulo, tá? Os nomes de instituições, tá? Também são exemplos de nomes próprios, tá? E os nomes próprios são sempre grafados com letra maiúscula. Além dos substantivos comuns e próprios, nós temos os concretos, que são definidos, né, aqui na apostila de vocês como substantivos que nomeiam seres de existência independente de outros seres. Então a gente tem aqui seres palpáveis, né, mulher, Rodrigo, percebam, né, computador. Já os substantivos abstratos estão definidos aqui na página 3 como substantivos que nomeiam seres cuja existência depende de outros seres. E aí a gente tem como exemplo beleza, juventude, pobreza. Percebam que esses três substantivos denominam características, né, denominam condições de uma dada pessoa, né? A beleza, a pobreza, a juventude estão sempre atreladas a um ser de existência plena, concreta, tá? Então, por isso são substantivos abstratos. Já os substantivos coletivos são aqueles que nomeiam uma pluralidade, um conjunto de seres. Então, a gente tem aqui uma lista de exemplos que eu vou pedir que vocês leiam depois com calma, mas apenas para citar alguns, ó. Acervo, né, que denomina aí bens, obras de arte, o álbum, que é um conjunto de fotos, de figurinhas, biblioteca, um conjunto de livros, tá? O cacho, de uva, né? Cardume, que é o coletivo de peixes, e por aí vai, tá? Além disso, né, conforme ali o seu processo de formação, os substantivos podem ser primitivos, quando não derivam de outras palavras, quando são eles a palavra base que dá origem às demais, né? Então, um exemplo, a gente tem o quê? Pedra. Pedra é um substantivo primitivo, que a partir de pedra a gente vai formar, por exemplo, pedreiro, pedrada, ok? E os substantivos derivados, né, já dei como exemplo aqui, são aqueles que são formados a partir de um substantivo primitivo. Então, pedrada é derivado de pedra, que é um substantivo primitivo. Os substantivos também podem ser simples, compostos, né, formados aí por uma única palavra, tá? Como flor, maçã, terra, ou compostos, beija-flor, planalto, passatempo. Então, perceba, passatempo, passa mais tempo, a gente junta as duas e aí nós temos uma única palavra com um novo significado. Beija-flor, né, a gente pega aqui, ó, beija e flor. A união dessas duas palavras resulta também numa nova palavra de novo significado, ok? Bem, e os adjetivos, né? Os substantivos nomeiam os seres e os adjetivos apresentam características, qualidades para esses seres. Então, bonito, feio, alto, magro, pequeno, grande, são exemplos aí de adjetivos. A locução adjetiva, gente, ocorre quando nós unimos duas palavras, tá? Que juntas expressam, né, indicam uma característica, tá?
para um determinado ser. Então a gente tem como exemplo aqui na apostila, na página 3, ó, calor de verão. Exemplo que a gente une a preposição de, tá? A palavra verão, então a gente tem a união aí de com verão, preposição mais substantivo, só que juntos essa preposição, esse combo aí de preposição mais substantivo, de verão, a gente tem o que? A formação de uma locução adjetiva, tá? Então, calor de verão, sonho de criança, frio de matar, tá? Percebam que em muitos casos também a gente pode substituir essa locução verbal por um único adjetivo. Então, por exemplo, sonho de criança, sonho infantil, tá? Os adjetivos pátrios são aqueles que indicam locais de origem. Então, por exemplo, acreano, cearense, tá? No caso aqui do Rio de Janeiro, né? Carioca, paulista, tá? São adjetivos pátrios, né? Que indicam o local de origem, tá? Então a gente tem aqui outros exemplos, né? Inclusive de localidades estrangeiras, né? Afegão, alemão, belga. Temos também os adjetivos compostos, né? Que seguem aí essa mesma explicação que eu trouxe para os adjetivos, para os substantivos, né? Os adjetivos compostos são aqueles formados por duas ou mais palavras, beleza? Então a gente tem aqui amarelo ouro, por exemplo, tá? É um exemplo aí de união de duas palavras e que juntas também servem como um adjetivo, caracterizam um determinado substantivo, ok? Bem, passando aqui para a página 4, nós temos aqui a definição de artigo. O artigo, gente, ele é colocado sempre antes, né? De uma palavra substantivando essa palavra, tá? Então o artigo ele precede, né, um substantivo, tá? Determinando esse substantivo, indicando o gênero, se é masculino, se é feminino, tá? Se é plural, se é singular, então indica também número desse substantivo, ok? E indica também, e é por isso que a gente tem a diferença entre substantivos definidos, definidos ou indefinidos, né? Por que a gente tem essa diferença? Porque os artigos, eles também vão indicar se nós estamos tratando de algo, né? Específico, já conhecido, ou de algo, né, mais geral. Então, por exemplo, se eu digo eu quero um livro, é uma coisa, eu quero um livro qualquer, não específico. Se eu digo assim, eu quero ganhar um livro de presente. Um livro qualquer. A pessoa vai entrar na livraria e vai comprar o livro que ela achar mais adequado e que quiser, né, comprar pra mim. Agora, se eu digo assim, não, no meu aniversário eu quero ganhar o livro. O livro já significa o quê? Um determinado livro específico, aquele livro que eu já tô querendo há tempos, né, e tudo mais, ok? Então é essa diferença aí, né? Encontrei um menino qualquer, encontrei um menino na rua, um menino qualquer. Agora encontrei o menino, é o menino, né, específico, tá? Aquele que eu já estava procurando, por exemplo, beleza? Então essa é a diferença entre os artigos definidos e indefinidos. Vamos ver o exemplo aqui da apostila, ó. Os artigos definidos indicam o tratamento de um ser específico, ó. A aluna tirou dúvidas sobre a questão. Então, quando eu digo a aluna e a questão, é a aluna específica, estou falando de uma pessoa específica e de uma questão específica. Agora, se eu digo umas alunas tiraram dúvidas sobre umas questões, aqui a gente perde essa especificidade, tá? Umas alunas, né? Não necessariamente o meu interlocutor conhece essas alunas, sabe quem são. Alunas, né? Podem ser, enfim, qualquer, nesse caso a gente pode ter aí qualquer aluno, beleza? Então essa é a diferença entre artigo definido e indefinido. E quais são os definidos? O a, os, as, e os indefinidos um, uma, uns, umas, beleza? Tá? Então o artigo é aquela palavra que vai preceder um substantivo indicando gênero masculino ou feminino e número plural e singular, ok? Bem, continuando aqui na página 4, tá? Nós vimos nós temos, né, a conjunção, tá?
que é uma classe de palavras utilizada aí nos nossos textos para estabelecer o quê? Um elo, uma ligação entre as ideias, ok? Nessa ligação, nessa conexão que a conjunção faz, e é por isso que nós chamamos as conjunções também de conectivos, uma relação semântica é estabelecida. Então a gente tem relação de adição, tá? Então, por exemplo, não só comeu o bolo, como dormiu. A pessoa fez duas coisas, comeu e dormiu. E aí a gente tem aqui não só como, né? Indicando aí a gente tem um par, né? Que forma aqui uma conjunção. Tá? Então, fui à feira e comprei tomates. Eu fiz uma coisa, fui à feira e fiz outra, eu comprei tomate. E essa conjunção E vai ligar essas duas ações, essas duas orações, beleza? Tá? Então aqui é uma lista de relações semânticas que podem ser expressas pelas conjunções. E então, como a gente ainda tem algumas coisinhas para ver aqui, e para essa videoaula não ficar muito longa, eu vou deixar como atividade devolutiva 1 da semana o pedido de que vocês façam um resumo sobre as conjunções coordenadas e as conjunções subordinadas. Então eu quero definição, eu quero que vocês diferenciem as as conjunções. Eu quero definição, o que é uma conjunção coordenativa, o que é uma conjunção subordinativa. Quero que deem exemplos, tá? De cada uma das relações semânticas introduzidas pelas conjunções coordenativas. Beleza? Ficou claro? Então, eu quero que vocês, recapitulando aqui a atividade devolutiva de número 1, eu quero que vocês diferenciem as conjunções coordenativas das conjunções subordinativas. Quero que vocês façam uma lista, né? Das conjunções, das relações semânticas que as conjunções coordenativas podem exprimir, tá? Então, adição, adversidade, alternância, estão todas aqui listadas na página 4, tá? Mas eu quero que vocês deem exemplos novos, além dos que estão aqui na apostila. E quero também que vocês listem as relações semânticas introduzidas pelas conjunções subordinadas adverbiais, que também estão todas aqui na página 4, tá? Mas eu quero que vocês deem novos exemplos. Então, aqui na página 4, a gente tem, por exemplo, a seguinte oração: se sua mãe não chegar, vou embora, né? A gente tem esse período, na verdade. Se sua mãe não chegar, vou embora. E a gente tem em negrito aqui a conjunção se, que indica condição. Quando vocês forem fazer atividade devolutiva, vocês vão trocar a conjunção se por uma outra que também expresse condição, ok? Vão dar um novo exemplo, podem inclusive redigir uma nova frase, beleza? Então essa é a D1 e vamos prosseguir aqui para a gente finalizar a nossa videoaula para a página 5, tá? Em que nós temos aqui os numerais, tá? Numeral é aquela palavra que indica, né? Os seres em termos numéricos, tá? É essa definição que a gente tem aqui na apostila. Isto é, que atribui quantidade aos seres ou os situa em determinada sequência. Então, os numerais, eles podem indicar ordem, então, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Eles podem indicar quantidade, 1, 2, 3, 4, tá? Eles podem indicar também, né, uma multiplicação, resultados de uma multiplicação, então dobro, triplo, tá? Quádruplo. E podem indicar também, né, uma fração, um fracionamento, então 1/4, 1/5, tá? Então os numerais de modo geral vão indicar quantidade, tá? E podem indicar também proporção, né? A gente tem vários exemplos aqui, tá? Na apostila eu vou pedir também que vocês leiam depois com calma aqui na página 5. Ó, a gente tem aqui década, dúzia, par, né? Então, por exemplo, par é um numeral, indica o quê? 2, né? 2 pessoas, 2 objetos. Década indica o quê? 10 anos. Dúzia, né? Indica uma quantidade de 12, né? Então, a gente tem aqui esses exemplos. E, para finalizar, nós vamos estudar aqui os verbos, tá? Os verbos, gente, são uma classe de palavras, né, que expressam, os verbos expressam ações, tá,
fenômenos da natureza e estado. Então, brincar, dançar, cantar, comer são ações, são verbos. E estado, por exemplo, vejam o seguinte exemplo. Ele está doente, meu irmão está doente, tá? Então a gente tem o estado de saúde aqui, tá? Minha irmã é bonita. Então a gente tem o que? Um estado permanente, tá? Então quando a gente diz que os verbos indicam estado, tá? É nesse sentido. Então os verbos indicam ação, estado, tá? Estado físico, estado de espírito e também fenômenos da natureza. Então chover, nevar são exemplos aí também de verbos, ok? Bem, então é isso que eu gostaria de conversar com vocês. Lembrando também que os verbos, eles podem pertencer a 3 conjugações, tá? Então verbos que terminam, né, em AR, né? Ou seja, que tem vogal temática A, como cantar, são verbos de primeira conjugação. Vender, verbo de segunda conjugação. Partir, verbo de terceira conjugação, tá? Então terminou em AR, primeira conjugação, ER, segunda conjugação, IR, terceira conjugação, tá? E além disso, né, nós vamos conversar, nós precisamos conversar também sobre a diferença entre modo verbal e tempo verbal, ok? Bem, há 3 modos verbais, tá? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Indicativo indica certeza, tá? Então, convicção, amanhã eu irei à praia, certeza, tá? Subjuntivo, eu desejo que você seja feliz, tá? Essa forma seja está no subjuntivo. Por quê? O fato de eu desejar que uma pessoa seja feliz não significa necessariamente que isso vai se concretizar, correto? Então é um desejo, tá? É uma incerteza, então o subjuntivo. E o imperativo indica ordem, ok? Então se eu digo assim, seja feliz, eu estou dando uma ordem, ok? E os tempos verbais? Os tempos verbais são pretérito, né, presente e futuro. Claro que há alguns tipos de pretérito, alguns tipos de futuro, mas de grosso modo é isso, né? Os tempos verbais servem para situar uma ação, né, ao longo do tempo, tomando sempre como referência o tempo da fala. Então, se a ação se desenvolveu antes do tempo da fala, né, nós temos então o tempo pretérito. Se ela é uma realidade, né, no momento da fala, nós usamos o tempo presente, e se ela acontecerá posteriormente ao tempo da fala, nós usamos o futuro. E eu sei que é muita informação, né, mas como vocês estão no terceiro ano, a gente considera que isso aqui na verdade é uma revisão, né, do que vocês já viram ao longo aí de todo o ensino fundamental e médio. Isso que é muita coisa já no capítulo 1, mas para fixar, né, esse conteúdo acerca dos verbos, eu vou pedir que vocês façam como AD2, tá? Atividade devolutiva de número 2, eu quero que vocês diferenciem modo verbal de tempo verbal, com exemplos, tá? Beleza? Então é isso, gente. Por hoje é só. Beijo pra vocês e até a próxima aula. Tchau!